Ok, então vamos começar. Primeiramente, desejo, né, bom dia a todos que estão aqui participando. Sejam muito bem-vindos ao ciclo de capacitações do Meio Ambiente Online, capacitando gestores de comitês de bacias hidrográficas. O Meio Ambiente Online ele é um programa de extensão do IFES Vitória, e esse ciclo de capacitações é uma das atividades realizadas com protagonismo dos alunos do campus. Essa ação ela faz parte do plano de trabalho do edital FAPES 12 de 2022, Universal Extensão, e contará com 5 ciclos de capacitação. A ação ela é coordenada pelas professoras Maria Ângela Dutra e Fernanda Veronês, com apoio de professores e alunos do curso de graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental. E gostaria de lembrá-los que as nossas ações elas são divulgadas por meio do Instagram do Meio Ambiente Online, e ao longo dessas palestras, vamos divulgar no chat para que fiquem por dentro das próximas atividades. Hoje teremos a terceira capacitação, que ocorrerá em 2 momentos, né? O primeiro agora pela manhã, até às 12 horas, o segundo de 1h30 às 3h30. Agora pela manhã teremos a apresentação das alunas do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, acompanhadas pelas professoras Dejanine, Jaqueline e Juliana, que estão aqui presentes. E no horário da tarde, né, às 13h30, o ciclo continuará com a palestra da doutora Daniele Paula Martins, professora da Fivale, Rio Grande do Sul, e também teremos um momento com o engenheiro civil Dione Duarte, que atua como engenheiro da Defesa Civil aqui do estado do Espírito Santo. Agora eu passo a palavra para a professora Fernanda Veronês. O áudio. O áudio. Desculpa, gente, estava fechado. Desculpa. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Apresento as alunas Carla Grobério e Ana Luísa, do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental do IFES, Campus Vitória, que iniciarão a capacitação nesse dia, trazendo alguns conceitos e informações sobre a gestão local de desastres naturais. Durante a apresentação, as perguntas poderão ser feitas via chat a qualquer momento, e ao final serão respondidas de acordo com a ordem de manifestação. As perguntas serão organizadas pela aluna Jéssica e pelas professoras Dejanine, Jaqueline e Juliana. O link para a lista de presença será encaminhado no chat logo após a capacitação. Desejo a todos uma ótima capacitação, um ótimo dia. Obrigada. Carla, tá tudo bem? É a Ana. Bom dia a todos. Eu me chamo Ana Luísa e junto com a Carla nós vamos apresentar a terceira capacitação, né, que fala sobre a gestão local de desastres naturais. E aí acho que pode passar. Então, o primeiro tema da capacitação foi segurança hídrica, o segundo, uso e ocupação do solo e seus impactos nos recursos hídricos. O terceiro, que é o nosso tema, né, a gestão local de desastres naturais, que teremos a contribuição da palestrante Maria Rosa, e de 1h30 às 3h30 nós teremos palestrante Daniele Dione, e a quarta capacitação, que é sobre práticas para uso racional da água, e a quinta também, elas acontecerão no próximo ano, né, em 2024. E aí vamos introduzir, falando sobre alguns acontecimentos atuais. Então, tem essa reportagem aqui sobre o Super El Niño, né, que o El Niño ele é um evento que a gente está vivendo atualmente, e é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, e esse Super El Niño é quando tem o aquecimento acima de 2 graus Celsius, que é acima da normalidade do El Niño, que geralmente aquece por volta de 0,5 grau Celsius, e isso acaba aumentando a temperatura global. E outra notícia também são os combates aos focos de incêndio na região da Amazônia, né, nesse local chamado Arco do Fogo, e o incêndio florestal, ele também é um tipo de desastre natural, né, um evento extremo, que a gente vai falar mais à frente. E o avanço do mar e a erosão costeira, que também é um tipo de desastre, que está ocorrendo na cidade do sul da Bahia.
e o deslizamento de terra por causa das chuvas, que acabam interditando trechos, né, das cidades, que também é um tipo de desastre. Bom, e aí nós temos a instrução normativa do Ministério de Estado e Desenvolvimento Regional. Essa instrução normativa, ela foi publicada em 2020, né, de número 36, e ela conceitua os desastres como resultados de eventos adversos naturais, tecnológicos ou de origem antrópica, e que tem um cenário de vulnerabilidade, né, e que expõe as pessoas a uma certa ameaça e podem causar danos humanos, materiais e ambientais, e também prejuízos econômicos, né, que chamam de perdas. E aí, as divisões de desastres, né, eles podem ser divididos em desastres naturais, que vão ser o nosso foco dessa apresentação. E aí, os desastres naturais, eles são fenômenos naturais, né, sejam eles hidrológicos, climatológicos, geológicos, que são prejudiciais e que ocorrem acima da normalidade, e que também, quando associado a uma vulnerabilidade, né, pode ocorrer a fragilidade de uma área frente a esses desastres. E aí também nós temos desastres tecnológicos, que eles são decorrentes de falhas humanas, ou então falhas na infraestrutura, e aí eles geram consequências acima da normalidade. Então, como exemplo, a gente pode citar o rompimento da barragem da Samarco, que teve em Mariana, e a gente tiveram uma série de causas, né, para esse rompimento, mas uma delas foram os defeitos no sistema de drenagem, e o mais atual seria a mina da Braskem, de extração mineral de sal-gema, né, em Maceió, na cidade de Alagoas, quer dizer, a cidade de Alagoas, né, e que está sob o risco de colapso, né, havendo a necessidade de evacuar as pessoas do local. E aí, a prefeitura, ela chegou a decretar a situação de emergência, né. E a gente tem uma outra divisão, que são os desastres antrópicos. Eles são decorrentes de atividades humanas predatórias ou consideradas acima da normalidade, e ele é um conceito um pouco abrangente, né, um pouco mais abrangente, porque ele inclui o desastre tecnológico também, mas ele também inclui alguns eventos que inclui eventos por ações humanas, como guerras, atentados terroristas, desmatamento, entre outros. E aí, os desastres naturais, em si, eles têm sua própria divisão. Então, a gente tem desastres naturais hidrológicos, né, que eles estão relacionados a fenômenos que envolvem água, em especial na sua forma líquida, seja ela associada à quantidade, à distribuição ou ao seu movimento, né, e muitos possuem uma correlação com desastres meteorológicos, que vão ser explicados mais à frente, mas mais relacionados a chuvas intensas. E aí, entre eles, nós temos as inundações, que são submersões de áreas ocasionadas por chuvas prolongadas, né? E aí o nível de água do rio, ele sobe gradualmente, e aí ele atinge a cidade e o entorno, né? E cobre essas áreas secas. E aqui tem a imagem, né, da inundação do município de Castelo, em 2020, em que o rio chegou a cerca de 8 metros, né, subiu 8 metros, e inundou várias regiões da cidade. E aí nós temos também os alagamentos, né, que é a extrapolação da capacidade de escoamento do sistema de drenagem. Então, o sistema de drenagem, ele não consegue suprir, né, essa demanda nesse evento, e aí eles podem ser, os alagamentos, eles podem ser pontuais, né, ou não, né, que são quando eles alagam determinadas áreas seja por conta da cota, ou então por causa do sistema de drenagem. Então, eles são decorrentes também de chuvas intensas, né, que são desastres meteorológicos. E aqui a gente tem uma imagem de Vila Velha. A gente pode observar, comparando com a inundação, que o nível de água está bem mais abaixo, né, do que a inundação. Então, eles geralmente não atingem um nível de água tão grande. E a falta de planejamento, né, pode gerar isso.
E aqui não é um desastre hidrológico, né, mas a gente tem que falar sobre o conceito de enchente, porque geralmente as pessoas confundem o que é enchente, alagamento e inundação. A enchente, na verdade, é algo natural, já é algo esperado do rio, né, e é o transbordamento da água para fora da margem, e acaba atingindo o seu redor, e ela não necessariamente se transforma em um evento extremo, ela não necessariamente se transforma numa inundação, mas quando você tem a ocupação indevida ao redor dessas margens, né, desses rios, a água pode atingir moradias, né, e acabar causando impactos e perdas. E aqui a gente tem outra imagem exemplificando também, como a gente pode ver o alagamento, né, em determinados pontos, já a inundação com um nível de água bem acima, né, do comparação ao alagamento. E aí nós temos também as enxurradas. Bom, as enxurradas, elas são o escoamento superficial da água com alta velocidade de energia, e ela é caracterizada por uma elevada súbita, né, de vazão de drenagem e transbordamento brusco da calha do rio. Então, a gente compara com a inundação, que é o transbordamento gradual, aqui é algo brusco, e apresenta um grande poder destrutivo, né, por conta da velocidade de água, desse poder de carreamento, então acaba carregando tudo que tem, tudo que está no caminho por força da água, né. E a gente tem outro exemplo, que é uma enxurrada que aconteceu no município de Santa Leopoldina, em 2021. A gente pode ver na foto a força, né, da água. E agora a gente vai entrar em desastres meteorológicos, né? Eles são eventos extremos que estão associados às condições atmosféricas e climáticas. Os desastres meteorológicos, eles são de relativa curta duração, e aí entre eles estão as chuvas intensas, que são chuvas que são acumuladas, né, são acumulados significativos, e elas vão desencadear outros tipos de desastre, como o desastre hidrológico, tipo a inundação, o alagamento, né, pode contribuir, a enxurrada, e também ela pode contribuir com desastres geológicos, como movimento de massa. E aqui a gente tem o vendaval, que ele é o forte deslocamento de uma massa de ar, né, numa região. Aí tem um vídeo aqui para exemplificar de um vendaval em Colatina. A gente vê que é um forte deslocamento realmente. O granizo, né, ele é a precipitação de pedaços irregulares de gelo, e ele é um evento natural, mas ele pode se transformar em um desastre, né, quando ele atinge locais vulneráveis, e aí podem ter grandes perdas. E aí nós temos a estiagem, né? A estiagem, ela é um período prolongado de baixa ou nenhuma pluviosidade, e ela está relacionada também à perda da umidade do solo, que ela é superior à reposição, né? E com ela a gente tem a diminuição da disponibilidade da água, e isso pode afetar corpos hídricos, reservatórios, lençóis freáticos, e, consequentemente, afetar o sistema de abastecimento de água, e também a agricultura e o ecossistema. E aí, atualmente, a gente tem que mencionar que o Espírito Santo, né, o Estado decretou estado de alerta por ameaça de seca, devido ao calor extremo que está acontecendo, e a falta de chuva. Então, os rios Santa Maria e o rio Jucu, que abastecem a Grande Vitória, eles tiveram quedas expressivas na sua vazão, e estão se aproximando da vazão crítica, né, como foi divulgado pelo boletim da AGE, e com isso a gente pode ter o abastecimento comprometido.
E aí nós temos também os desastres geológicos, né? Eles são associados a movimentos e atividades na crosta terrestre. Eles também podem ter interferência das chuvas intensas. E a gente tem aqui o deslizamento de terra ou rocha, né? Que são essa movimentação rápida do solo ou rocha, uma superfície de ruptura bem definida e uma duração relativamente curta. Como a gente pode ver nessa segunda imagem, atingiu uma rodovia, né? E essa questão também está relacionada com a questão da perda, que geralmente a perda de mobilidade, o que também dificulta na etapa de resgate, né? De vítimas, então é algo bem grave. E também a gente tem as quedas, os tombamentos e os rolamentos de blocos. Bom, as quedas, elas constituem um movimento rápido, né, desses materiais rochosos, e aí com volumes variáveis, e ela é meio que um destaque dessas encostas, que são bem íngremes, e aí a massa de solo, né, de terra, acabam caindo como em queda livre. E também nós temos os tombamentos, que é esse movimento de massa que ocorre pela rotação, seja da rocha ou do bloco de solo, que fica abaixo do centro de gravidade, e ele se desprende, né, caindo contra a superfície. E também os rolamentos de blocos, que são esses movimentos de blocos rochosos. Eles ocorrem ao longo das encostas, geralmente ocorrem porque ocorreu alguma perda de apoio que estava segurando, né, essas rochas nesse local. E aí a gente tem outro tipo de desastre, né, que é a erosão costeira. A erosão costeira é um processo de desgaste, seja ele mecânico ou químico, ao longo da linha da costa, seja ela rochosa ou da praia, né, pelas ações das ondas, correntes marinhas e marés. E aí entra um pouco daquele mesmo conceito que foi aplicado na enchente, que a erosão é um fenômeno natural, mas quando tem uma ocupação indevida de um local, né, um aterramento muito próximo ao mar, ele vai ter algum impacto, né, e vai causar algumas perdas, porque é um movimento natural, então ele vai acabar, entre aspas, invadindo essas zonas e causando erosão. E aí a gente tem outro tipo de desastre, que é o incêndio florestal. O incêndio florestal, ele é a propagação do fogo, né, sem controle, ou a qualquer tipo de vegetação, e aí isso acarreta na queda da qualidade do ar. E tem o período de seca, né, o desastre de seca, ou então períodos longos, períodos de estiagem, eles podem contribuir para o aumento do risco de intensidade desses incêndios florestais. Então, por conta da redução da umidade do solo, e aí isso pode facilitar a ignição e a propagação do fogo. A vegetação também, que fica mais ressecada, ela pode auxiliar isso, servindo de combustível, e os ventos secos, né, que geralmente ocorrem nesse período, podem ajudar a propagar o fogo. E tem outra questão também, é que nesses períodos, né, de estiagem, a gente pode ter impactos na disponibilidade hídrica, o que também pode impactar o combate aos incêndios. E aí a gente tem uma outra divisão, né, uma outra classificação dos desastres naturais, que é em questão a intensidade e a duração, né, que eles ocorrem. Então, a gente tem os desastres intensivos, que são ocasionados por uma baixa frequência de eventos, mas geralmente são eventos muito intensos, né? Eles são geograficamente concentrados e têm grande potencial de perdas, danos e mortalidade. Então, como exemplo, a gente tem
terremotos, tsunamis, furacões, entre outros, né? E a gente tem também os desastres extensivos, que eles são de alta frequência, eles correspondem a aproximadamente 96% dos eventos totais. Eles não causam um grande número de óbitos, mas eles são responsáveis por intensos danos, né, à infraestrutura local, às habitações, e eles causam um grande impacto nas condições de vida das comunidades, principalmente em comunidades de baixa renda, que são mais vulneráveis. E aí, como exemplo, a gente tem a seca, a inundação, também a erosão, né? E muitas dessas vezes, esses desastres, né, os extensivos, eles são, entre aspas, normalizados, né, e negligenciados como uma situação normal. E aí os desastres, né, desastres naturais, eles estão cada vez mais frequentes no Brasil, e os fenômenos mais comuns que nós temos são a seca e a inundação, isso que provoca um grande número de afetados, só que cada região ela possui um padrão, né, específico de desastre e épocas diferentes do ano que eles ocorrem. E aí a gente tem um mapa dos desastres, né, como dito, como a gente pode observar, a inundação e a seca, elas aparecem em todas as regiões do Brasil. Também vale dar uma atenção a determinados locais, por exemplo, no norte e o centro-oeste, a gente tem a incidência de incêndios, né? Enquanto no nordeste e no sudeste, a gente aparece a enxurrada como um desastre. E no sul é um local que a gente possui maior diversidade de desastres. Isso acontece porque, bom, como a gente pode ver, na verdade, são muitos desastres meteorológicos, e eles acontecem por causa da diferença de temperatura e umidade do continente. O continente ele é mais frio e seco em relação às águas do mar, próximo à costa, que são mais quentes e úmidas, né? E aí isso cria condições específicas para o aparecimento desses desastres. E aí também a gente tem que dar um enfoque, né, na região no sudeste, que é a região do Espírito Santo, onde os principais desastres naturais que nós temos é a seca, a inundação, as enxurradas e o deslizamento do solo. E aí a Defesa Civil, ela constatou que no plano, né, estadual, constatou que de 2013 a 2020, nós tivemos a ocorrência de 794 registros de desastres, e aí, em sua maioria, nós temos desastres climatológicos. Os desastres climatológicos, eles se diferenciam dos desastres meteorológicos, porque os climatológicos, eles possuem um período, né, de mudança mais extenso, e ele ocorre por essa alteração, né, das mudanças climáticas. Em segundo lugar, como a gente pode ver, a gente tem os desastres hidrológicos, que são 26%, né, do total de desastres, e aí em terceiro nós temos outros tipos de desastres, em quarto nós temos desastres geológicos, e em quinto nós temos desastres meteorológicos. E aí, fazendo gancho, né, com os desastres climatológicos, nós temos os desastres naturais e as mudanças climáticas, e a ONU na sua conferência, né, de Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, em 2020, ela definiu as mudanças climáticas como mudança climática atribuída direta ou indiretamente à atividade humana, que altera a composição da atmosfera global e que se soma à variabilidade climática natural, observada durante períodos de tempo e tempo comparáveis. E aí, nessa definição, a gente consegue ver que a ONU ela atribui
às ações humanas uma responsabilidade, seja ela em que ela atribui uma responsabilidade que terá efeitos diretamente ou indiretos, né, nos fenômenos das mudanças climáticas, e aí ela só soma com os fatores naturais. E aqui a gente tem um esquema, né, em que são abordados esses eventos de início lento, que são eventos realmente graduais, que ocorrem de pouco em pouco tempo, mas eles vão se somando ao longo do tempo. E os exemplos deles seriam o aumento dos oceanos, né, do nível do mar, a desertificação, a salinização, e a gente também tem os eventos extremos, como esses ciclones tropicais, a ressaca, né, que inclusive a gente teve uma ressaca no mês passado, né, no estado do Rio de Janeiro, que chegou a atingir a orla, e aí a gente tiveram até afogamentos por conta disso. E a gente tem também as secas, né, e as inundações, e as ondas de calor. E aí esses eventos de início lento e eventos extremos, eles podem interagir e aumentar a intensidade dos eventos extremos, né? Então, por exemplo, a desertificação e o aumento da temperatura, elas podem intensificar o efeito da seca em uma determinada região. E aí, e além disso, tem a questão da vulnerabilidade da população, né, que é a fragilidade no qual essa população está exposta. E quando tem essa interação do evento extremo com a vulnerabilidade da população, é necessário uma capacidade de adaptação, né, uma resiliência muito grande. E aí, esses eventos, eles podem gerar perdas, né, então essas perdas são divididas em perdas econômicas, então pode ter perda pela renda do local, impactando diretamente na operações de negócios, em questão de danos à infraestrutura, à propriedade, ou então perdas de estoque e suprimentos. A gente também tem a perdas na produção agrícola, né, pela perda da colheita, ou então danos à infraestrutura agrícola, e também perdas no turismo. Chega a questões de danos na estrutura física, né, do local, ou então o cancelamento e redução de visitantes por conta do desastre. E aí nós temos também perdas não econômicas, né? Essas perdas não econômicas, elas estão relacionadas à perda, tem perdas individuais, né, que estão relacionadas à perda da vida, né, que seria, no caso, o falecimento em decorrência do desastre, perdas na questão da saúde e na mobilidade urbana. Essa perda da mobilidade urbana também é o que foi falado na questão dos desastres geológicos, né, ela pode dificultar a etapa do resgate. E também nós temos perdas sociais, né, relacionadas ao território, ou então ao patrimônio cultural, que acaba sendo perdido, né, junto por conta do desastre, né, ou então perdas culturais de povos indígenas, ou perdas sociais mesmo, de identidade cultural. E também, né, temos perdas no meio ambiente, que é por conta do evento extremo, ele pode impactar, né, o ecossistema do local, podendo ter perda da biodiversidade, né, e dos que eles chamam de serviços do ecossistema. E vocês estão me ouvindo? Só para confirmar. Sim, Carla. Muito obrigada. E nesse contexto de mudanças climáticas que a gente vem enfrentando, sofrendo, a gente vai fazer o recorte do que vem acontecendo aqui no estado e, posteriormente, do que está acontecendo também no mundo. E, primeiramente, no finalzinho de outubro, a gente teve a previsão climática sazonal do trimestre de novembro a janeiro de 2024.
E nessa previsão, a gente já teve a constatação da persistência e da intensificação da fase quente do El Niño, que é o fenômeno que vem acometendo a nossa região. E estudos também já constataram que a gente vai passar por um período de chuva abaixo do normal. E para a gente entender como esse fenômeno atinge melhor, né, no caso, nosso estado, não só o estado, como o Brasil, a Ana já deu um spoiler anteriormente, falando que é o aquecimento superficial das águas do Pacífico, e esse aquecimento, ele é resultante do processo de desaceleração dos ventos alísios. Os ventos alísios, eles fazem um trabalho para a gente de trazer uma massa de ar úmida para a nossa região, que é o que, tecnicamente, ocasionaria chuvas, auxiliaria, no caso, o ciclo hidrológico de chuvas aqui no nosso estado, nessa época do ano. Mas, com o fenômeno do El Niño, a gente teve que esses ventos desaceleraram, e por conta dessa desaceleração, causou o superaquecimento das águas do Pacífico. E com esse superaquecimento e esses ventos fracos, que trariam umidade, alterou a circulação atmosférica de ar na região e a distribuição de chuvas, ocasionando os fenômenos que nós vemos enfrentando ultimamente. E como a gente pode ver nesses mapas produzidos nessa previsão climática, é visível essa chuva abaixo do normal nesse mapa de chuvas. As regiões aqui do estado que normalmente teriam alto índice de pluviosidade estão muito abaixo do normal, quase próximas às regiões que já era se esperado que fosse abaixo do normal. E com relação ao tempo também, a gente consegue ver que é uniforme o fato de que a temperatura vai ser acima do normal e a gente vai continuar sentindo essas elevadas ondas de calor que nós viemos sentindo na pele nos últimos dias. E em decorrência dessas chuvas abaixo do normal e desse estado de temperaturas extremas, a AIGER publicou essa resolução no dia 21 de novembro, declarando em estado de atenção frente a essa ameaça do prolongamento de escassez. A gente tem que se preparar, é a questão do preparo para o potencial recebimento de um desastre. E essa resolução, ela leva também em consideração outro fato muito importante, que é a gente se preparar para o fato de que possa ocorrer, no caso, a priorização do abastecimento de água para desidratação animal e abastecimento humano, que é o que ocorre quando nós temos situações de escassez hídrica. Ele também leva em consideração uma série de outros fatores, que é que a gente tem que utilizar de racionamento, uso consciente e também o correto manejo das concessionárias de abastecimento. E num contexto do Brasil e mundial, a gente começou a ver esse ano uma série de notícias de eventos extremos. Os eventos extremos que eu acredito que sim, foram muito impactantes foram que ocorreram no sul do Brasil, alerta de tempestade, ciclone tropical, previsão de chuvas volumosas, intensos temporais e descargas elétricas, e que acarretaram uma série de desastres e impactos, não só materiais, humanos, econômicos, mas também sociais para essa população. Outro exemplo também desses elevados desastres que têm acontecendo, aconteceu muito recentemente aqui no estado, no município de Castelo, no dia 1º de dezembro, aconteceu um temporal que levou lama para a casa de moradores. Eles falaram que foi questão de horas para eles perderem tudo, para a enxurrada invadir as suas casas e eles realmente perderem suas coisas e terem que buscar um outro abrigo. Indo para a região norte, no Amazonas, a gente tem um estado de... a gente tem um estado de crise severa, que eles declararam como se fosse praticamente um estado de calamidade pública, porque eles estão sofrendo a maior seca histórica que já foi registrada nos últimos 121 anos de monitoramento do nível do rio da região. Um ponto muito alarmante é que em Manaus, além da seca que acomete a população, eles também enfrentam uma onda de fumaça produzida pelas queimadas ocorridas na região, e recentemente ele foi considerado um dos municípios com pior qualidade de ar do mundo.
E falando um pouco mais sobre a seca do Amazonas como um todo, dos 62 municípios que compõem esse estado, 60 estão em emergência, incluindo o município de Manaus. E, para a gente ter uma ideia, por exemplo, em Parintins, de acordo com a Defesa Civil, cerca de 32 comunidades estão em situação de difícil acesso e em completo isolamento. E em outro município, como o de Gabriel da Cachoeira, ele sofre com racionamento até mesmo de energia. E com esse calor excessivo, secas e chuvas torrenciais, as pessoas, as pessoas e os noticiários se perguntam por que o Brasil pode ser um dos países mais afetados pela mudança climática. E a questão é que talvez nós não sejamos os mais afetados. Esse aumento progressivo da temperatura, ele gera uma série de impactos, uma série de eventos extremos que estão ocorrendo ao redor do mundo. Todo mundo tem enfrentado esses problemas meteorológicos. E, em decorrência disso, agora, no caso, está acontecendo a 28ª Conferência de Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas, que reconhece essa urgência da crise climática diante dos contínuos desafios ambientais e eventos climáticos extremos que estão acontecendo em todo o mundo. Ela vem para chamar a atenção e tomar medidas significativas em direção à mitigação e adaptação climática. E ela vem também para debater várias questões que influenciam nessa adaptação climática e restabelecer e estabelecer as metas para que a gente consiga interferir melhor nesses desastres que vêm ocorrendo. E exemplos desses desastres no mundo, a exemplo do Brasil, são ciclones extrotropicais que ocorreram no Rio Grande do Sul, o calor no hemisfério norte, que atingiu Estados Unidos, Europa, Ásia. As pessoas têm enfrentado temperaturas extremas, além de chuvas torrenciais também, que ocorrem na Ásia. E na Ásia, não somente as chuvas, eles têm um fenômeno combinado, que é do calor extremo unido às tempestades. E nesse contexto de que estão ocorrendo desastres, a gente tem que entender o risco, porque a gestão de desastres não é tão somente quando acontece desastre e nós vamos dar uma resposta. Aconteceu uma enchente, nós só vamos responder a ela. A gente também pode se preparar para ela. Porque quando a gente fala do risco, a gente fala da potencialidade de alguma coisa acontecer, de algo danoso à sociedade no futuro próximo. E gerir esse risco significa a gente propor ações antecipatórias que possam reduzir essa possibilidade de danos e prejuízos. A gente tem como agir melhor nessa situação, se preparar para a ação, e não tão somente agir quando tudo já aconteceu. Por isso que é muito importante a gente ter sempre o desastre atrelado à gestão dos riscos. E os riscos, a gente tem que existem cenários para ele acontecer. É como se fossem os nossos agravantes. E desses cenários, nós elencamos 3, que são os mais expressivos. O primeiro deles é o padrão de desenvolvimento, porque o baixo padrão de desenvolvimento econômico e social, atrelado a elevadas condições de vulnerabilidade, gera um cenário de risco muito grande, porque a vulnerabilidade é um conjunto de características de um cenário, resultante dos fatores físicos, sociais, econômicos, ambientais, que aumentam a possibilidade de um indivíduo, população, sociedade, de sofrer os danos e prejuízos em consequência de um evento. Uma pessoa vulnerável, uma comunidade vulnerável, ela está ali numa situação de fragilidade, entende? E por isso elas são mais vulneráveis de advir a essa vulneráveis a que possa advir a exposição a um desastre. Também é importante a gente diferenciar que a vulnerabilidade ela não é o mesmo que pobreza. Ele não significa estar carente ou necessitado de alguma forma, mas você está num estado de indefesa, de insegurança e exposto a múltiplos riscos. O padrão de desenvolvimento também está relacionado à baixa capacidade de redução dos riscos, que é quando nós temos fatores que a gente não consegue mais controlar ou interferir. Um segundo cenário é o crescimento e distribuição da população. A gente tem a ocorrência muito grande do crescimento desordenado e não planejado das cidades. A ocupação de encostas de morros, a ocupação de margens de rios, e que isso são cenários de risco.
para a ocorrência de um desastre. E também, um terceiro cenário é a degradação do meio ambiente, que causa uma elevada instabilidade climática e também colabora para instaurar um maior estado de vulnerabilidade. E para a gente gerir os riscos, é indispensável que a gente faça o levantamento de dados, identifique os perigos, identifique regiões que possam oferecer risco para a população. E a gente trouxe aqui alguns exemplos de levantamento de dados que são muito úteis para que a gente consiga entender as fragilidades na região e conseguir agir melhor para antecipar as consequências de um desastre. O primeiro deles é esse dashboard sobre carta de suscetibilidade. Ele traz para a gente, ele é um dashboard idealizado pelo Serviço Geológico do Brasil, e ele traz para a gente a possibilidade de ocorrência de um determinado evento relacionado a movimentos gravitacionais de massa ou a inundações, como nós vimos anteriormente. Aqui no dashboard, nós filtramos para o estado do Espírito Santo, e a gente tem que, já foram mapeados os 78 municípios, e nós temos uma grande área de abrangência desse dashboard. Um dos resultados muito interessantes que ele traz para a gente é um ranking dos municípios que apresentam maior suscetibilidade. Esse primeiro é o que apresenta alta suscetibilidade ao movimento de massa. E aí ele traz para a gente os municípios em ranking do maior para o menor. E o primeiro que ele elenca ali é Iconha, com a porcentagem de suscetibilidade com relação... Um momento. Qual a suscetibilidade do movimento de massa com relação à área do município, seguido de Castelo, município de Ibiraçu, Águia Branca. Um outro top 20 que ele fala é o de alta suscetibilidade à inundação. Ele traz para a gente o município de Linhares, Piúma e, surpreendentemente, eu não sabia, o de Vitória. Ele tem alta suscetibilidade à inundação de acordo com as características da região. Outro importante sistema de informação que pode ser utilizado para a gestão de riscos é o dashboard de risco geológico. Ele também é elaborado pelo Serviço Geológico do Brasil e ele faz para a gente a setorização das áreas de risco geológico, identificando e caracterizando as porções do território municipal que estão ali sujeitas a sofrerem perdas ou danos causados por eventos adversos de natureza geológica. E ele traz informações muito legais para a gente. Também filtramos o estado do Espírito Santo, e ele fala para a gente que só aqui no estado tem se mapeado 1.076 áreas de risco, sendo destas 452 de risco muito alto e 624 de risco alto somente. E o quantitativo da população que está em risco, que é porque está inserida nessa região ou mora próximo a essas áreas de risco, é de 324.655 habitantes. Um número muito grande, né, gente? E ele também traz para a gente esse ranking dos municípios em que apresenta o maior número de áreas de risco. O primeiro deles, disparado, assim, é Cariacica, que é um dos municípios aqui do estado que apresenta maiores áreas de risco, dentre as quais já foram mapeadas até hoje. E dentro desse contexto de importância da gente levantar dados que consigam mensurar o risco de uma região, uma aluna do IFES, também participante do nosso projeto de capacitação, a Sara Rui, ela elaborou um artigo falando sobre a avaliação da influência da ocupação urbana em áreas suscetíveis a desastre hidrológico do estado do Espírito Santo. No caso, ela avaliou as áreas suscetíveis a desastres no município de Iconha e para destacar a importância do planejamento urbano e da resiliência para lidar com os eventos extremos que podem acometer as regiões. E ela realizou esse estudo fazendo um levantamento bibliográfico e avaliando o uso e ocupação do solo dessa região, a declividade, a hipisometria, que está relacionada à altimetria do terreno, e a hidrografia da região, tendo como produto desse estudo um mapa de suscetibilidade à inundação do município de Iconha. Analisando esse mapa, é perceptível que
dentre as classificações que ela idealizou, que são classificações de baixa, média, alta e muito alta suscetibilidade, majoritariamente no município nós temos a ocorrência de baixa suscetibilidade. Baixa não, perdão, média suscetibilidade à inundação. E um ponto de atenção que ela traz no trabalho dela é que as áreas com risco muito alto de suscetibilidade praticamente correspondem às áreas urbanas da região. E estudos como esse, eles vêm aí para auxiliar e subsidiar a adoção de políticas públicas e medidas de gerenciamento de desastres para resiliências em bacias hidrográficas. E a gente falou do risco, a gente também tem que entender da gestão desse risco e como ele se dá em etapas. O risco ele pode ser dividido em basicamente 5 etapas. A primeira delas é a prevenção, é o que ocorre antes, é a primeira fase da administração de um desastre e ela vai englobar ali um conjunto de ações que visam evitar que o desastre aconteça ou pelo menos a gente consiga diminuir a sua intensidade e as suas consequências. Uma segunda etapa de uma gestão de desastre seria a mitigação, é quando a gente adota medidas e atividades imediatamente para reduzir ou evitar as consequências de um risco de desastre. A próxima etapa seria uma preparação, são medidas e atividades que a gente toma anterior à ocorrência desse desastre, que são destinadas a otimizar as ações de resposta e otimizar os danos e perdas decorrentes do desastre. E posterior ao desastre, nós temos o momento de resposta e recuperação. A resposta, ela vai vir com as medidas emergenciais, que são realizadas durante e após os desastres, que visam socorro e assistência da população atingida e o retorno dos serviços essenciais. A recuperação, ela vai vir para a gente após os desastres. São medidas desenvolvidas para a gente conseguir retomar as situações de normalidade que abrangem a reconstrução de infraestrutura, estrutura danificada, destruída, reabilitação do meio ambiente, da economia, tudo isso visando um bem-estar social. Nesse sentido, a gestão de desastres, ela não reduz só as perdas materiais, mas especialmente ela reduz a perda das vidas humanas e nos prepara melhor para a gente conseguir realizar enfrentamentos dos desastres e, pelo menos, eliminar ou reduzir o seu acontecimento. E, como em toda gestão, nós precisamos de instrumentos. Num contexto internacional, a gente pode dizer que até meados da década de 90, a gente teve um foco principal nos desastres. Principalmente ali no final da década de 70, a gente tem exclusivamente as ações dedicadas somente às respostas e a reduzir os efeitos do desastre. O processo da gestão de risco, ele só veio acontecer ou evoluir mesmo na década seguinte, quando se percebeu que o investimento em ações de preparação poderia reduzir os impactos dos desastres e que alguns deles poderiam até ser evitados com ações de prevenção. No decorrer dos anos, principalmente na década de 90, a gente teve a década internacional para redução dos desastres naturais, estabelecida ali num período, no horizonte de período de 1990 a 1999, esse VDM, na década de 90, e voltou-se também uma atenção maior mundial para a redução de desastres. E nessa mesma década, a gente também começou um foco no risco. Bom, em 94, a gente teve a primeira Conferência Mundial sobre Redução de Desastres Naturais, que foi muito importante, e impulsionou outros movimentos, como o Movimento Nacional da Cruz Vermelha e da Meia Lua Vermelha, que eles tinham interesse de melhorar a qualidade das respostas humanitárias em situações de desastre ou de conflito. Posteriormente, a gente teve também, entre outras conferências, a segunda Conferência Mundial sobre a Redução de Desastres, que aconteceu no ano de 2005 e que concebeu-se o quadro de Hyogo, que veio trazendo importantes medidas de prevenção de desastres
no horizonte de 2005 a 2015. Já em 2010, a gente teve a visão mais voltada para a gestão integral do risco de desastres e a implementação da campanha Construindo Cidades Resilientes, que ela veio para se concentrar na resiliência a desastres das cidades, que nós vamos falar mais para frente. Em 2015, com os últimos marcos mais expressivos, a gente vem com o marco de Sendai, para redução de risco de desastres, e que ele fala sobre a compreensão do risco de desastres, o fortalecimento da governança, o investimento na redução do risco e melhoria na preparação do desastre, com o horizonte aí de 2015 a 2030. Nós tivemos também outro fator importante, que foi os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em especial a ODS 11, que é tornar as cidades e assentamentos humanos mais inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, e a ODS 13, que ela fala sobre tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos, influenciando diretamente na ocorrência de desastres. E, por fim, o Acordo de Paris, que ele veio para estabelecer metas de redução de emissão de gases de efeito estufa, com o objetivo de limitar o aumento da temperatura do planeta em até 1,5 graus Celsius até o ano de 2100. E no crescimento de gestão aqui no Brasil, nós temos primeiramente a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que foi instituída pela Lei 2.608, de 10 de abril de 2012. Ela veio para instituir a Política Nacional e dispor sobre o Sistema Nacional e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil. Ela veio também para autorizar a criação de sistemas de informação de monitoramento dos desastres e também trouxe algumas diretrizes de atuação. Ela vem com a atuação articulada entre União, Estado e Distrito Federal para a redução dos desastres. Ela também traz para a gente a proposta da abordagem sistêmica das ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. Ela traz a prioridade das ações preventivas, a adoção da bacia hidrográfica como unidade de análise da preparação e prevenção para o desastre, como foi feito, por exemplo, no trabalho da Sara, que ela fez a análise da bacia do Rio Conha. A Política Nacional também veio com o planejamento pautado nas áreas de risco e incidência de desastres, e também fala sobre a importância da participação da sociedade civil nesse processo. E essa política, ela fala também o que é a competência do Estado e o que é a competência do município. E ela fala que compete ao Estado instituir o Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil e que compete ao município identificar e mapear as áreas de risco de desastres, bem como manter a população informada sobre essas áreas de risco e a ocorrência dos eventos extremos e sua possibilidade nas regiões. Outros dois marcos que ocorreram foi no ano de 2020, em que a gente teve a Instrução Normativa número 36, que foi citada anteriormente. Ela veio para estabelecer os procedimentos e critérios para a declaração, para o reconhecimento e para a declaração de situação de emergência ou estado de calamidade pública pelos municípios, estados e Distrito Federal, e o decreto número 10.593, que ele fala sobre a organização e funcionamento do Sistema Nacional, fala também sobre a organização do Conselho Nacional e fala sobre o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, bem como do sistema. E uma ferramenta que vai ser utilizada mais no futuro, porque ela ainda está em elaboração, é o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Ele vai se constituir em um instrumento e conjunto de mecanismos para a gestão dos riscos de desastres no Brasil, com diretrizes, estratégias, metas para o gerenciamento. Ele vai integrar e também ser coordenado entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E ele vem também com 11 produtos que vão ser decorrentes dos estudos e levantamentos que vão ser realizados para a elaboração desse plano, e ele também é alinhado
com a Lei Federal 12.608, citada anteriormente, e o Marco Internacional de Sendai. Quanto aos instrumentos de gestão daqui do nosso estado, nós temos o Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil, que ele vem justamente para articular e facilitar a prevenção, preparação e resposta aos desastres. Ele vai estabelecer as atribuições de cada uma das entidades estaduais que compõem o Comitê Estadual, para que a gente consiga fazer uma gestão adequada dos desastres, de forma que cada um possua a sua função e que a gente possa oferecer uma melhor atuação frente à prevenção, preparação e resposta aos desastres, agindo de acordo com algumas prioridades, que é preservar a vida, estabilizar os desastres, preservar o meio ambiente, proteger as propriedades. E nós também temos, aqui no estado, o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil. Ele vem justamente para coordenar as atividades da defesa civil dentro do nosso território, destinadas a reduzir o risco de desastres, preservar a população e restabelecer a normalidade social. Ele também vem para coordenar a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, e essa coordenadoria está inserida dentro da estrutura do Corpo de Bombeiros Militar daqui do Espírito Santo. Um importante instrumento que pode vir a ser utilizado no futuro com mais propriedade, porque ele ainda está em fase de implementação, é o Sistema Alerta. Ele é um sistema que foi formalizado em 2019 e ele é integrante do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil. Ele tem a finalidade de dotar o nosso estado de uma estrutura integrada de planejamento, coordenação, análise das informações de mapeamento e monitoramento, previsão e alerta de eventos extremos, bem como informações também técnicas científicas nas ações de monitoramento, entre outros. Ele integra algumas entidades, que é o CPDEC, a AGER, o INCAPER, o IEMA, o Instituto Jones Santos Neves e a CESAM, e como produto de todo o levantamento de dados que o Sistema Alerta faz, ele traz para a gente boletins, alertas, mapas e até mesmo um painel de danos e prejuízos que a gente vai estar vendo agora. A gente trouxe esse painel, mas a título de curiosidade, porque como foi dito anteriormente, ele é um sistema ainda em fase de implementação e que tem potencial de utilização. Ele traz para a gente algumas informações muito legais. Aqui nós filtramos o ano de ocorrência, nós filtramos para esse ano, de 2023, e colocamos também para que ele nos desse a resposta sobre todos os desastres que ocorreram em todos os municípios. E isso é relacionado ao que ele tem de cadastramento. Possa ser que aconteceram outros desastres que não estejam aqui. E ele traz para a gente a mensuração de danos humanos, materiais, danos ambientais, prejuízo econômico público, prejuízo econômico privado. Em uma outra face desse dashboard que ele fez para a gente, ele traz danos ambientais relacionados à região de ocorrência do estado e o tipo de desastre e danos que aconteceu. Aí ele traz a relação total de desastres e depois destrincha os tipos que aconteceram no período que foi estipulado. No caso, nós escolhemos o ano de 2023. Aqui ele traz informações sobre danos de poluição da água, poluição do ar, poluição do solo, incêndios e redução ou exaurimento hídrico. Em danos materiais, ele traz para a gente a quantificação. É possível mensurar o quanto que foi perdido em instalações públicas de saúde, instalações públicas de ensino, outros serviços também, o que foi danificado, o que foi destruído. É muito importante a gente ter isso em mente para a gestão e para o pós-desastre, né? Para a gente conseguir quantificar tudo que a gente vai ter que, de fato, agir em cima para conseguir restabelecer uma certa quadro de normalidade da região atingida. E ele também traz os prejuízos econômicos públicos relacionados a fatores como abastecimento, assistência médica, distribuição, todos em um gráfico de barras. E o que a gente gostaria de chamar a atenção nessa parte é que às vezes a gente pensa que o desastre
ele não afeta alguns serviços essenciais como abastecimento de água potável. E nesse gráfico é perceptível que um dos maiores afetados pelos desastres é justamente o abastecimento de água potável das regiões afetadas, seguido da geração e distribuição de energia elétrica, sistema de limpeza urbana, sistema de desinfecção, telecomunicações, entre outros. Como a gente disse, é uma plataforma de desenvolvimento, então talvez a gente tenha dados mais consolidados no futuro próximo que possam subsidiar a tomada de decisões e ações. Outro importante instrumento que está em vigor agora é esse aplicativo desenvolvido pela AGE, em parceria com a ArcelorMittal e a UFES, a UFAL e o Ministério Público do Estado do Espírito Santo. É uma ferramenta de controle hídrico que permite realizar a previsão sobre inundação e seca do Rio Santa Maria da Vitória, que é o responsável pelo abastecimento dos municípios da região metropolitana da Grande Vitória. O nome dele é o HidroES e o Santa Maria da Vitória, e ele traz para a gente um acompanhamento mais preciso do cenário hídrico da nossa região. E também é possível, com ele, desenvolver ações de prevenção para minimizar os impactos das atividades econômicas, preservação do meio ambiente e qualidade de vida da população. Ele é um aplicativo aberto, gratuito, e que toda pessoa pode acessar. E quem sabe, no futuro próximo, a gente possa estender esse uso de tecnologia para o gerenciamento e gestão das outras bacias hidrográficas. Aqui a gente trouxe a interface que ele é feito no celular, né? Ele parece bem intuitivo, é muito legal de se visualizar as informações que ele traz para a gente. Você consegue acessar resumo da previsão climática, previsão de chuva, o mapa, a previsão da vazão dos rios. E nesse mapa que ele disponibiliza, você consegue ter acesso às estações de monitoramento que ele utiliza, bem como você pode desligar e ligar uma estação específica. Então assim, é um instrumento que tem muito potencial para auxiliar na gestão dos riscos. E para a gente conseguir implantar os instrumentos, a gente precisa de ter uma estrutura organizacional. E a estruturação que a gente tem hoje aqui no Estado, do Centro de Operações em Emergência da Defesa Civil, durante o gerenciamento de ameaças e risco de desastres, ela tem essa configuração. Ela é constituída de um núcleo estratégico, um núcleo de comando e um núcleo operacional. O núcleo estratégico, ele vai ser o responsável pela definição das prioridades e objetivos estratégicos durante o gerenciamento do incidente, no qual, como vocês podem ver, o governador do estado é a autoridade máxima para a aprovação das etapas e atividades do plano de coordenação. Depois, a gente tem o núcleo tático de comando, que ele é o responsável pela liderança ali e supervisão das atividades planejadas. E, por fim, a gente tem o núcleo operacional, que ele é formado pelas seções de planejamento, operação, recursos críticos, logística e administração. Eles que vão ser responsáveis por implementar os objetivos estratégicos e fazer monitoramento e avaliar a questão de recursos disponíveis para enfrentamento de desastres, entre outros estudos que podem ser realizados. E é muito importante salientar que essa setorização é muito importante para a gente conseguir abarcar e abranger todas as determinantes que estão envolvidas num desastre, para a gente conseguir avaliar e combater da melhor forma possível. E esse núcleo de organização, ele também tem níveis de ativação. E esse nível de ativação, ele está relacionado com o nível de atividade que precisa ser assumida frente ao risco ou ameaça que se aproxima. Porque é uma cadeia muito grande de organização e nós precisamos nos organizar da melhor forma. E o primeiro estado de ativação dessa estrutura organizacional é o normal. É quando a gente faz os monitoramentos, como se fosse um monitoramento de rotina, das áreas que a gente já conhece, que apresentam riscos, entre outros. Nesse monitoramento, basicamente de rotina, vão estar abarcados nele o monitoramento das estações meteorológicas,
os dados de previsão do tempo, monitoramento pelas agências parceiras do Estado, que vão fornecer informação, informações que chegam também da população sobre alguns determinantes, monitoramento de seca, de precipitação, entre outros. No estado parcialmente ativado, a gente vai ter, a gente só vai ter ele quando alguma ameaça ou evento demanda de recursos específicos, no caso, assim, de média complexidade. E o estado totalmente ativado é quando a gente tem um acionamento máximo, quando a gente tem um evento que necessita da total força da Defesa Civil para combater esse evento e agir da melhor forma possível. É quando a gente tem o uso da totalidade dos recursos para o gerenciamento de desastres. E esse gerenciamento, ele sempre vai ele sempre vai objetivar o estabelecimento de um estado de resiliência. A resiliência, ela é expressa no fortalecimento das capacidades de uma comunidade ou sociedade em restabelecer-se, recuperar-se, reconstituir-se após a ocorrência de um desastre, habilitando-se a aprender com os mesmos. A gente também aprende a se adaptar, resistir, se transformar para alcançar e manter o nível aceitável de funcionamento e estrutura, bem como gerar uma melhor proteção futura. Então, a resiliência ela é um ciclo de aumento das capacidades de respostas e redução das condições de vulnerabilidade às quais a população está exposta. E, nesse sentido, a gente precisa ter em mente que a gestão de desastres ela é uma colaboração intersetorial e interinstitucional, que sempre está voltada para a redução dos impactos na emergência, seja de origem natural ou tecnológica. No caso, hoje estamos falando principalmente dos naturais. E a gestão realizada também pelo setor da saúde é muito importante para que a gente tenha a abrangência de todos os determinantes de um desastre. A população está envolvida, a gente sempre vai ter feridos, vamos ter que fazer a gestão das pessoas que contraíram alguma doença, entre outros fatores. Então, a saúde sempre vai estar ali, ela vai sempre constituir também a linha de frente junto com os outros atores da gestão dos desastres. E aqui nós trouxemos a parte específica da setor saúde que trata sobre os desastres, que é o VID Desastres. O VID Desastres, ele é a vigilância em saúde ambiental dos riscos associados e ele se organiza de forma a ter uma atuação baseada na gestão do risco, contemplando ações de redução de risco, manejo dos desastres e recuperação de seus efeitos. E, além disso, ele vai atuar na articulação das agendas de mudança climática e seus efeitos à saúde humana, que é muito importante. E ele também vai ter um foco muito grande na assistência humanitária. E, como foi dito, não tem como a gente separar as consequências da sociedade, as consequências da saúde, econômico e social. Elas estão interligadas, elas são intersetoriais e que precisam da gestão adequada. E essas consequências, elas estão relacionadas à alteração do perfil de morbidade e mortalidade da nossa população, aumento da demanda dos serviços assistenciais, redução da capacidade de atendimento ou interrupção da prestação de serviços, o comprometimento do fornecimento de serviços básicos, e serviços básicos, a gente está falando de serviços de abastecimento, serviços de atenção básica à saúde, entre outros que influenciam diretamente na resiliência, na recuperação e restabelecimento das regiões que são afetadas por desastres. E é importante ressaltar que os efeitos sobre a saúde, eles também se diferenciam ao longo do tempo. Eles são sentidos ao longo do tempo dentro de um sistema. Nos primeiros 3 a 7 dias, que é a resposta imediata, a gente vai tratar das pessoas feridas, das doenças emergentes ali daquele momento. Depois, num período de recuperação, ele vai demorar de semanas a meses. A gente ainda vai estar atendendo doenças transmissíveis, zoonoses decorrentes que podem vir a ser decorrentes do desastre,
temos também consequências psicossociais, e quando a gente pensa num espaço maior de tempo, que é de meses a anos, os impactos da saúde, eles ainda vão estar acontecendo. A gente vai ter doenças não transmissíveis, especialmente os transtornos psicossociais e comportamentais, as doenças cardiovasculares, desnutrição, intensificação de doenças crônicas, que vão interferir e influenciar diretamente na capacidade de resiliência da região afetada. E com isso, a gente tem que entender que quando um desastre acontece, a gente não deixa de ter o risco que aconteceu anteriormente. Existia um risco de desastre, o desastre aconteceu, e depois que esse desastre aconteceu, a gente tem a produção de novos cenários de risco, que vai seguindo esse mesmo ciclo. A gente nunca deixa de ter um risco de desastre, a potencialidade de acontecer algum desastre. Então, a gente tem que estar de olho e se preparando para o que possa vir a ocorrer. E nisso, quando o pós-desastre, que é depois que tudo aconteceu, a gente sempre vai ter a instauração e a existência de riscos. Nós temos riscos químicos, biológicos, físicos e ambientais. E eles estão extremamente atrelados à gestão dos resíduos que ficam, que é o que as pessoas comumente chamam do lixo, que é as casas desabadas, os postes caídos, as árvores, as telhas que voaram. Eles podem prejudicar tanto as ações de preparação e resposta emergencial, quanto a recuperação, podendo causar uma gama de impactos. Como exemplo, ontem mesmo foi publicada essa reportagem em que eles identificaram que 3 meses após o ciclone no Rio Grande do Sul, os moradores ainda seguem alojados em um ginásio e com o agravante de que os resíduos que foram gerados nesse desastre estão muito próximo à população e ele pode trazer risco a elas. Eles relatam mau cheiro, presença de insetos, pode ocorrer dengue, um aumento dos casos de dengue, porque tem bastante crianças, idosos, e também gera uma condição de vulnerabilidade para essas pessoas que estão desabrigadas e que precisam desse auxílio inicial e emergencial. E como uma forma de finalizar, para a gente terminar de visualizar uma vigilância como um todo, nós trouxemos esse vídeo da Vigilância em Saúde dos Desastres, que é a experiência de Rio Branco, apesar do vídeo ser um pouco antigo, porque essa enchente aconteceu no ano de 2006, é um vídeo em que a gente consegue perceber como que ocorre essa atuação, como ocorre à frente do desastre e essas consequências que nós acabamos de discutir aqui na apresentação. No primeiro momento do vídeo, ele vai explicitar o que acontece com o setor saúde e os novos riscos gerados no pós-desastre. As principais doenças que nós encontramos são doenças diarreicas agudas, principalmente pelo rotavírus, que acometem mais crianças, doenças respiratórias, doenças de pele também, acidentes por animais peçonhentos, nós encontramos bastante, e também logo após a lagação nós encontramos muitos casos de leptospirose. Quando a casa alaga aparece capim, lixo, um monte de coisa, cobra. Aranha. Deu cobra. Com as enchentes, há muita. E aqui nós temos outro trecho que vai demonstrar para a gente a linha de frente, as pessoas que estão ali combatendo e agindo no processo de resposta ao desastre. Dizem que bombeiro é imune, né? Devido a onde nós entramos aqui, só Deus mesmo para proteger. Em todas as regiões
em que existiram desastres, os cuidadores, no tempo, foram os mais afetados. Nós somos pessoas que estamos sofrendo simultaneamente todas estas situações, porque isso pode ter acontecido na minha casa e eu estou lá trabalhando. Eu posso ter perdido um ente familiar, posso ter perdido minha propriedade, mas eu estou lá trabalhando. O sentimento. E esse último vídeo a gente conseguiu perceber o quão importante é a gestão dos desastres e possuir uma estrutura organizacional, instrumentos que possibilitem com que a gente faça essa gestão da melhor maneira possível, para que a gente consiga atingir uma qualidade, um nível de resiliência aos desastres que proporcionem uma melhor qualidade de vida para a população e melhor também capacidade de respostas. Muito obrigada pela atenção de todos. Eu gostaríamos de agradecer à Coordenadoria da Engenharia Sanitária e Ambiental, às professoras que estão nos orientando, a FAPES, a AGER, o Meio Ambiente Online e o Governo do Estado do Espírito Santo. Agora, a gente vai disponibilizar um link nos comentários para vocês estarem interagindo com a gente e responder algumas perguntas muito rápidas, na forma de enquete, sobre, por exemplo, você já foi, na sua região, na sua região, já foi acometida por algum desastre? Você já sofreu os efeitos de um desastre? São perguntas desse tipo, muito rapidinhas, 2 minutinhos, a gente consegue responder, e a gente vai estar projetando as respostas de vocês aqui na tela. Queria aproveitar esse intervalo que as pessoas estão respondendo aí, a enquete das alunas, né, para parabenizar a Carla, Ana Luísa, pela belíssima apresentação, e só deixar aqui uma reflexão, assim, para todo mundo, porque vocês perceberam aí como é que o vídeo, esse vídeo ao final, ele retrata essas consequências e que os desastres, eles acabam sendo encarados como emergências em saúde pública mesmo, porque configura uma situação de emergência, né, e de estado de calamidade pública, né, então acaba sendo reconhecido pelo Poder Executivo Federal para poder implicar numa atuação direta na área de saúde pública, né, e também, o que acontece? O desastre, ele é um evento que supera a capacidade de resposta do nível local, então acaba entrando no rol das emergências em saúde pública mesmo. Então, assim, é chocante quando a gente assiste o vídeo e até aperta o coração, quando a gente vê as pessoas passando por aquilo, né, sabendo que posteriormente ao evento elas vão ficar doentes, e também quem cuida de quem cuida, não é? Quem é que salva quem está salvando? Então, a gente vê o corpo de bombeiros, as pessoas tentando ajudar, e aí, essas pessoas também vão ficar doentes, elas estão colocando as suas próprias vidas em risco para salvar as outras pessoas, e a gente tem que fazer essa reflexão, quem é que salva, quem é que cuida de quem cuida, né? Então, fica aí essa mensagem para a gente poder levar para a gente e pensar em estratégias também, né, que possam estar mitigando aí essas situações. Muito obrigada, professora Juliana. E como resultado da nossa primeira pergunta, o desastre mais comum dentre os participantes daqui da capacitação foi o desastre hidrológico, seguido do meteorológico, a estiagem e a erosão costeira.
não tivemos nenhum desastre geológico ou incêndio florestal. Como resultado da segunda pergunta, que é: você já experimentou ou testemunhou algum desastre natural pessoalmente? Majoritariamente, os participantes aqui responderam que sim. E realmente, gente, é muito comum. Há reportagens que dizem que cerca de mais de 80% da população brasileira já vivenciou, testemunhou, acompanhou algum tipo de desastre. Nossa terceira pergunta: você já teve alguma perda por causa de algum desastre natural? Em grande maioria, não. E 2 pessoas disseram sim. Realmente, as perdas por desastre natural, nem sempre elas são sentidas por todos, nem sempre elas acometem todos. E geralmente a gente sente mais essas perdas e é acometido pelas perdas quando nós estamos em regiões que são mais vulneráveis à ocorrência dos desastres. Como a quarta pergunta: você já participou ou conhece iniciativas de ajuda humanitária em respostas a desastres naturais? Essa ficou quase uns 50% a 50%. 4 pessoas disseram que sim, isso é muito legal, isso é muito bom. E elas que não conhecem, talvez a gente possa compartilhar depois algumas iniciativas para que a gente tenha um conhecimento e consiga participar melhor socialmente da resposta a desastres. E a nossa quinta pergunta: você já tomou alguma medida de precaução ou preparação para desastres naturais na sua casa? Qual? Alguns já compraram água mineral em período de escassez, outros tomaram apenas ações individuais de precaução em relação à saída de casa nesses dias, o que também é muito importante, e outros também compraram água mineral em período de escassez, o que é muito comum. E na última pergunta: o que podemos fazer para lidar melhor com os desafios decorrentes das mudanças climáticas e seus impactos nos desastres naturais? Nós tivemos 4 perguntas, e eu estarei lendo para vocês. A gente pode realizar estudos a respeito desses desastres, levantar possíveis medidas de mitigação, como o melhoramento da gestão dos resíduos e o devido planejamento urbano. Com certeza, a gestão dos resíduos é um fator que influencia muito na gestão dos desastres. Outra resposta é a busca por conhecimento, sempre essencial. Dessa forma, evitamos ocupar locais suscetíveis, evitar adquirir novas áreas de risco. Corretíssimo. Isso é de suma importância, até mesmo ficar de olho nos alertas que a Defesa Civil emite sobre áreas de risco. Outra resposta é identificar e planejar ações para que os efeitos causados sejam minimizados ou, dentro do possível, evitados. Sim. Pensar no modo preventivo e sustentável. Outra resposta: planejamento urbano e investimentos em tecnologias sociais que empoderem a população. Isso, com certeza, a gente precisa de muito ainda, a gente precisa de caminhar muito, principalmente quando a gente fala nas gestões locais e municipais. A gente ainda precisa ter, né, mais estudos e melhor entendimento de como acontecem os desastres, para que a gente consiga investir da maneira correta e agir também da melhor maneira possível. E assim nós encerramos a apresentação e agradecemos pela atenção. Maria Rosa, você está aqui? Será que ela veio? Sim, a Maria Rosa está na sala. Sara, pode passar a ponderação para ela poder apresentar o trabalho? Agora a Maria Rosa vai apresentar o trabalho para a gente, que ela desenvolveu esse ano, relacionado a desastres. Só um minutinho que o telefone dela tá bloqueado. Peraí. Tá bom, muito obrigada. Oi, ok, já desbloqueei. Consegue me ouvir? Sim. Sim. Vou compartilhar a tela com o meu trabalho. Só um momento.
Vocês conseguem ver? Sim. Sim. Deixa eu expandir. A tela compartilhou em modo tela cheia, tá ok? Sim, está ok. Tá. Bom, eu esqueci de ligar. Sim. Bom, primeiramente, bom dia. Eu vou apresentar um trabalho hoje que foi desenvolvido esse ano, com a orientação das professoras Ejanine e Jaqueline. O título dele é Plano de Contingência como Instrumento para o Gerenciamento de Resíduos de Desastres Naturais no Espírito Santo. Bom, antes de começar a apresentação, todas as imagens que estão nessa apresentação foram de um evento de chuvas intensas que ocorreu aqui no Espírito Santo no ano de 2020. Então, cada slide tem uma foto desse evento e ao decorrer da apresentação vocês vão verificar os locais onde cada um ocorreu com um ano. Fazendo uma introdução, né, contextualizando alguns dados referente a desastres no país, de acordo com o relatório da ONU, o Brasil, né, esse relatório é de 2019, o Brasil está entre os países com maior número de pessoas afetadas por desastres naturais da América Latina. Então, cerca de 60 milhões de pessoas elas são afetadas por esses eventos. Um dado, uma informação do CEMADEM, ainda fala que entre os anos de 1991 e 2020, foram registrados anualmente mais de 1.500 desastres naturais no país, ou seja, ao longo desses anos, todos os anos foram registrados mais de 1.500 desastres. Daí a gente fala um pouco sobre a importância da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. A Carla já fez uma introdução, então, muito bem, ela explicou muito bem. O que fala, né, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil? Ela fala de um conjunto de ações que devem ser adotados, né, para mitigar os possíveis impactos desses eventos inesperados, porque não necessariamente vai ser só desastres naturais. Um exemplo também é a pandemia, então deve ter ações para mitigar esses eventos. E então ela fala minimização desses impactos e também do restabelecimento dessa comunidade. Ela fala, né, do restabelecimento da normalidade dessas comunidades após esse evento inesperado. Um outro ponto que a Política Nacional traz é sobre a implementação ou elaboração de planos de contingência e emergência em estados e municípios. Ela fala, né, que os estados e os municípios devem elaborar esses planos de contingência, né, com o objetivo também de trazer ações para mitigar os impactos de eventos inesperados. Ela também fala de alguns conteúdos mínimos, né, que esses planos devem conter, como, por exemplo, mapeamento de áreas de risco, cenários de risco, atribuições de cada secretaria na ocorrência de um evento extremo, né, ou de um evento inesperado. Então, só destacando um pouco sobre a importância, né, da política. Falando um pouco do Espírito Santo, eu trouxe esse mapa para exemplificar, ele é no plano estadual, né, de emergência aqui do estado, do ano de 2022, e de acordo com esse relatório, ele fala que entre os anos de 2013 e 2020, o Espírito Santo registrou também anualmente 794 desastres naturais de diversos tipos, e quando ele fala que é de diversos tipos aqui no estado, ele traz essas divisões, né, e fala que, majoritariamente, aqui no Espírito Santo, a maior predominância é de desastres climatológicos. Mas a gente também observa, né, no decorrer dos anos, que ocorrem muitos desastres de natureza hidrológica. Eu vou falar um pouco também sobre a geração de resíduo aqui no nosso país. De acordo com um relatório do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento Básico e Geração de Resíduos, o SNIS, ele fala que no ano de 2020 foram gerados mais de 66,6 milhões de toneladas de resíduos sólidos no Brasil. O que esse dado chama um pouco de atenção, né, porque a gente está vendo o crescimento das cidades, né, o que vem acontecendo, as cidades estão
a população está crescendo assim exponencialmente, então está gerando mais resíduo, e no cenário ideal, todo esse resíduo, né, deveria passar por reciclagem, ou que não desse para fazer reciclagem, ir para um aterro sanitário. Só que, com o crescimento das cidades, nós estamos gerando mais resíduos, e as áreas para a implementação desses aterros sanitários também estão sendo reduzidas. Então, temos uns dois cenários, né, gerando mais resíduos e diminuindo áreas, no cenário ideal, né, para a implantação de resíduos sanitários. E um outro problema é que na ocorrência de um desastre natural, a quantidade de resíduos, ela pode dobrar. Então, num cenário ideal, um município gera uma quantidade de resíduos, só que ocorreu um desastre naquele município, essa quantidade, ela dobra em questão de dias ou semanas. E para onde que vai todo esse resíduo, né? Então, também, pensando no cenário ideal, ela iria para um aterro sanitário, mas se a gente está com problema de disponibilidade de áreas para colocar esses resíduos lá, a gente precisa pensar em estratégias, né, em alternativas também sustentáveis para tratar esses resíduos. E aqui eu falo também que no plano, né, no plano estadual, ele não fala de nenhum procedimento para gerenciar esses resíduos que são gerados em desastres naturais. Eu chamo esses resíduos de RD, né? Eu trouxe um dado só para com algumas informações de estimativas de geração de resíduo. Nesse quadro, ele traz uma relação de eventos que aconteceram em alguns países, né, e a estimativa, na verdade, de resíduos que foram gerados e o ano de ocorrência desse evento. E, como, por exemplo, um terremoto, num único evento, no ano de 2010, ela gerou de 23 a 60 milhões de toneladas de resíduos no Haiti. Um outro dado na China, em um evento somente, um terremoto gerou 20 milhões de toneladas. Então, é muito resíduo. Fazendo uma comparação com um resíduo urbano que foi gerado no Brasil no ano de 2022, de acordo com a Abrelp, que trouxe esse relatório, em todo o ano de 2022, nós geramos no Brasil aproximadamente, né, 82 milhões de toneladas de resíduo por ano. Como a gente compara em um único evento a quantidade que foi gerada nesses países com o que a gente gerou no Brasil em somente um ano, a gente vê que os dados são assim, assustadores, essas quantidades. Bom, então, qual foi o objetivo, né, do meu trabalho? Foi de analisar os planos de contingência municipais e o plano de contingência estadual, a fim de identificar se eles traziam alguma diretriz ou um protocolo para fazer a gestão desses resíduos de desastres naturais. Das etapas, né, metodológicas que foram utilizadas, do levantamento de dados foi feita uma revisão de literatura com o objetivo de identificar trabalhos, né, que tratassem dessa gestão, né, de resíduos, de desastres naturais. Foi feito também o levantamento de municípios do estado que possuíam ou não planos de contingência. E depois desse levantamento, a gente verificou, né, a possibilidade de acesso a esses documentos. Se a gente conseguia acessar facilmente esse documento, então ele entraria, né, no estudo, ou se não estava acessível, né, então foi verificado isso também, e a análise desses documentos. Então, na análise que a gente procurou, inicialmente procurando se tinha algum procedimento para a gestão desses resíduos gerados em desastres, os RDs, e também verificando a estrutura do documento, se ele trazia o conteúdo mínimo que a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil estabelece. Então, por fim, a gente teve a situação dos municípios em relação aos planos de contingência. Algumas das fontes que foram consultadas, né, como a ABS, o SNIS, a CAPES e a editora do IFES, a EDIFES. Bom, aqui eu trouxe o mapa do Espírito Santo, e do lado esquerdo, né, o mapa do Espírito Santo com as suas macro-regiões. Então, a gente pode ver na região metropolitana, número 1, na região 2, a região norte, na região 3, a região central do Espírito Santo, e na região 4, região sul do estado. No mapa à direita, né, eu destaquei os municípios que entraram nesse estudo, né, e nomeei eles, cada um colocando um númerozinho. Então, entraram nesse estudo, o município de Cachoeiro de Itapemirim, Rio Novo do Sul, Presidente Kennedy, Mimoso do Sul, Jerônimo Monteiro e Nova Venécia. Bom, do levantamento que foi feito, dos 78 municípios do estado,
27 planos nós conseguimos ter acesso a eles. Mas, então, de 78, 27 tivemos acesso. Então, por que nós escolhemos somente 6? Um dos motivos que entrou nesse critério de escolha somente desses municípios são que esses municípios, eles são recorrentemente atingidos por desastres. Então, a gente vê nas notícias aí que é muito comum, né, notícias de desastres nesses municípios. Então, eles entraram nesse estudo inicial. E outro ponto é que, como pode ser visto nesse mapa, a maioria desses municípios está concentrada na região sul do estado. Somente Nova Venécia, que ficou fora da região sul, mas é um município que é atingido recorrentemente por desastres naturais. Dos resultados que nós identificamos nesse estudo, eu trouxe um compilado das informações nessa tabela, trazendo algumas informações dos municípios, alguns dados de população e a região do estado, né, que eles se encontram, e informações do plano de contingência. Bom, em relação aos dados que foram encontrados, como está destacado, o município de Cachoeira de Itapemirim foi o único município que, analisando o seu plano de contingência, ele trouxe alguma ação, né, prevista para gerenciamento de resíduos de desastre. Ele não necessariamente fala resíduos de desastres, mas ele dá a entender que é, sim, um tipo de procedimento que vai tratar aquele resíduo, então ele foi, sim, considerado uma ação prevista no plano. E outro ponto que chama atenção nessa tabela é o ano de publicação desses planos de contingência, né? Então, como pode ser visto aqui, no município de Jerônimo Monteiro, o ano de publicação é de 2022, ele pode ser considerado até recente. O de Cachoeira de Itapemirim é de 2021, mas o novo plano de contingência de 2022 já estava em processo de elaboração, se eu não me engano, ele já está disponível. Os outros municípios, o Rio Novo do Sul, 2021, mas o que chama atenção também é que em Presidente Kennedy, o plano de contingência é do ano de 2015, ou seja, o dado está bem defasado. E, de acordo com a política nacional, esses dados, esses planos deveriam ser atualizados, né, porque ocorrem mudanças de ano para ano. Então, foi um dos dados, né, que a gente encontrou. Aqui trazendo só uma distribuição dos municípios por regiões, né, no mapa, eu coloquei as regiões que nós encontramos os planos de contingência. Então, a maior parte dos municípios que possuíam planos de contingência no estado do Espírito Santo são concentrados no sul do nosso estado, que é a região que ocorre mais desastres naturais de origem de natureza hidrológica. Falando um pouco dos municípios que nós analisamos, falando de Cachoeira de Itapemirim, ele é um plano bem completo, bem detalhado, ele traz um mapeamento das áreas de risco, dos cenários de risco, ele fala das áreas disponíveis para abrigo naquele município, ele também traz uma listagem com telefones de emergência, né, que você deve ligar na ocorrência de um desastre, ele traz informações como você vai solicitar um recurso, porque você precisa solicitar recurso para poder fazer ações de mitigação, maquinário, então você precisa solicitar esses recursos, né? Então ele traz essas informações. Em relação ao gerenciamento de RD, ele determina no seu plano que, na ocorrência de uma precipitação igual ou superior a 50 milímetros por hora e com elevação do rio Itapemirim, o município ele deve disponibilizar uma área para depósito de entulhos provenientes da limpeza da cidade e também deve dispor de maquinário necessário. Como eu falei, ele não fala necessariamente que é um resíduo de desastre, mas dá a entender que é sim uma ação, um procedimento para tratar esses resíduos. Então ele traz sim, ele fala que precisa de uma área para colocar esses entulhos. Ele não fala, não dá mais outras orientações, mas ele fala que deve ser separada uma área para deixar esses entulhos lá. Ele também fala no plano de contingência de Cachoeira de Itapemirim, ele estabelece, na verdade, as responsabilidades que cada secretaria deve ter, os requisitos, o que ela precisa fazer, então ele também traz essas responsabilidades. Com relação ao município de Nova Venécia, não é abordado nenhum procedimento para gestão de RD, e no plano de contingência de Nova Venécia, ele fala que é a responsabilidade do município de elaborar protocolos de emergência. Ele cita isso, né? Mas ele também traz um mapeamento das áreas de riscos, um cenário de risco, mas ele fala que o município ainda precisa elaborar outros protocolos de emergência. Então, é como se fosse esse plano de contingência de Nova Venécia. É um geral,
só que ainda precisa serem elaborados novos protocolos. Como eu falei, também não tem procedimento para gestão de resíduos. Bom, os demais municípios, como Rio Novo do Sul, Presidente Kennedy, Mimoso do Sul, Jerônimo Monteiro, eles possuem estruturas muito semelhantes em relação aos conteúdos deles, né? Então, alguns traziam as zonas de risco, mapeamento, mas não era detalhado, eles não faziam referências a muitas áreas, era bem geral, assim, vamos dizer. Também não traziam, né, as competências, né, e ações a serem desenvolvidas por cada secretaria municipal, eles não faziam eles não traziam nenhum tipo de atribuição às secretarias, né, só falava que algumas ações precisavam ser feitas, mas não falava quem que vai agir, quem é o ator responsável por tomar iniciativa nessa ação, eles não traziam isso. E também não faziam nenhum tipo de menção a um procedimento para a tratativa de resíduos, nem de resíduos de desastres naturais. Quanto ao plano estadual, né, que foi analisado, o plano estadual do nosso estado, ele é até completo, ele traz o mapeamento das áreas de risco, ele é atualizado, ele passa por atualizações, porém, ele não fala de nenhum gerenciamento de resíduos e de resíduos de desastre. Ele não traz essas informações, ele nem cita nada em relação a resíduos. Mas ele também fala das atribuições de cada secretaria, traz uma lista de emergência com contatos que devem ser acionados na ocorrência de um desastre natural, mas em relação à RD não é mencionado. Bom, aqui é uma imagem do município de Iconha. Olha a quantidade de resíduo que foi gerada, né? Dos resultados e conclusões, né, que foram observados, o primeiro ponto que foi observado é que esses planos, eles não trazem, né? Nem o plano de contingência, nem o plano estadual não faz uma referência a gerenciamento de resíduos de desastre. Uma outra situação é que, como eu já falei na tabela, né, nas informações, falta atualização desses planos. Alguns estão até atualizados, porém, tem plano muito defasado, com informações antigas, precisa passar por uma atualização. Outro ponto é a falta de detalhamento das ações. Se o objetivo é trazer um plano que deve mitigar os possíveis impactos desses eventos inesperados, como um desastre natural, ele precisa trazer, né, as ações, os procedimentos necessários, precisa ser um plano detalhado para o município, né, para as ações, para a Defesa Civil saber que atitude vai tomar, quais são as ações emergenciais, qual é a prioridade ou não. Então, falta um pouco de carência, né, de detalhamento nesse quesito. Um outro ponto é que a gestão de resíduos de desastre é um tema pouco explorado ainda, né? Então, precisa de mais estudos nessa área, precisa ser explorado para, então, a gente conseguir introduzir ele no escopo de um plano de contingência. Um outro ponto, né, que eles podem causar impactos ambientais negativos na sustentabilidade da comunidade afetada. Outra questão é que esses resíduos, eles também podem atrapalhar a defesa civil na hora do resgate às vítimas. Então, se você tem um procedimento, qual é a prioridade de coleta desse resíduo? Se você sabe exatamente o que é prioridade, o que não é, que maquinário você vai precisar, que recurso você vai precisar, você pode salvar até mais vidas, né? Porque você vai ter aquelas ações imediatas ocorrendo da maneira adequada. Então, ele pode sim ajudar a Defesa Civil nesse sentido. E um outro ponto que eu trago aqui nos resultados é que nos planos não havia informação de identificação de resíduo, da coleta, armazenamento, tratamento e disposição final. Os resíduos de desastre, eles têm uma característica um pouco diferente de resíduos urbanos. Os resíduos urbanos, a gente sabe que ele tem uma parcela de material orgânico e tudo, só que os resíduos de desastre, ele tem uma umidade elevada, porque ele traz muita lama, vegetação, às vezes carcaças de animais, então ele tem características diferentes do resíduo urbano. Então, para fazer o gerenciamento dele, né, então a gente fala que ele precisa de ser tratado de forma diferente, mas ele pode sim se passar por todas aquelas etapas de um gerenciamento de resíduo comum, como identificação desse resíduo, da coleta, do armazenamento e tratamento. Ele não é igual a um resíduo domiciliar, mas ele pode passar por essas etapas como se fosse um resíduo domiciliar, um resíduo urbano, né?
E a gente fala da importância de trazer esse gerenciamento de RD para os planos de contingência, porque se o objetivo do plano é minimizar esses impactos, e esses resíduos eles causam impactos tanto ambientais quanto na saúde da população, por que não incorporar, né, um gerenciamento de RD dentro de plano de contingência, a fim de melhorar a recuperação dessas comunidades, né, evitando muitas vítimas, às vezes, né, alguns pontos assim. Outra questão é sobre os recursos necessários. Semana passada, tem até um ponto que eu ouvi numa reportagem, que na tragédia, né, no Rio Grande do Sul, o município, não lembro exatamente qual é o município, eles estavam precisando, eles solicitaram recurso do governo, né, para poder ter acesso a maquinário local para disponibilizar aquele resíduo, né, porque eles iam começar já as operações de limpeza da cidade, só que quando eles chegaram até o município, eles perceberam que aquele recurso que eles tinham utilizado não seria suficiente. Então, eles estavam pensando de como que eles iam solicitar mais recurso para poder fazer a limpeza daquela cidade. Então, pensando por esse lado, se houvesse algum procedimento, alguma diretriz dentro de um plano de contingência para fazer essa solicitação de recurso, esse município não passaria por essa situação, né? Então, daí a gente começa a perceber a importância que é você ter um procedimento para tratar esses resíduos. Bom, esse foi o trabalho, né, que eu apresentei até no simpósio, e falando um pouco sobre o gerenciamento desses resíduos. Eu espero que dê para entender. Obrigada. Muito obrigada, Maria, pela contribuição hoje aqui com a gente. E passo a palavra para os professores, da Geni ou a Jaqueline. Ainda bom dia a todos, né? Quero agradecer mais uma vez a colaboração da Maria Rosa. Seu trabalho realmente está se mostrando cada vez mais importante e interessante, e com diversas assim, perspectivas, né? A professora Juliana, eu acho que pode integrar ainda mais, né, a questão da saúde com os resíduos, né? Até porque grande parte deles é que vai levar aos efeitos, né, pós-desastres. E quero agradecer a colaboração de todos, mas nós também temos um comentário no chat da Viviane. Ela fez um comentário logo após a exposição da Carla, e eu gostaria de saber se ela quer se manifestar. Bom dia a todos. Ai, obrigado, muito obrigado. Eu me chamo Viviane, estou coordenadora no projeto de hortas comunitária aqui no Morro do Quadro, exatamente no bairro Santa Teresa. Esse espaço ele foi doado para nós no ano de 2018 e nós cuidamos bem dele, graças a Deus tivemos transformações em famílias dentro, né, das nossas comunidades. Aconteceu muitas coisas, mas eu vou tentar reduzir o máximo para não tomar tempo. E o nosso projeto ele é um projeto pedagógico, social, turístico, porque nós temos... Vocês estão me ouvindo muito bem? Sim. Sim. Ah, tá. Apareceu um negócio aqui que está contando números. Aí, meu Deus. Aí... Vocês estão me ouvindo? Sim, a gente está ouvindo muito bem. Tá bom. E sumiu uma imagem, mas eu não vou mexer mais, não. Okay. E aí, nós temos trabalho, né, com as crianças do CEMEI, escolas, toda a comunidade e adjacências. E aí, num mês retrasado, já tem um tempo, né, na verdade, que apareceu uma empresa falando que era terceirizada com a prefeitura, falando de umas perfurações
que captariam águas do nosso espaço, porque foi um antigo reservatório da CESAM, que acolhia, era um centro de estação de tratamento. Agora, ficou 10 anos parado, foi desativado, 10 anos parado, e aí foi doado para nós, em 2018. Esse ano, agora apareceu uma empresa querendo fazer uma obra de macrodrenagem dentro desse espaço. É um espaço com 51 mil metros quadrados, porém, temos árvores nativas, árvores centenárias. E o que a gente pede? Eu já tenho um pedido da RUCA, o Negro, aos estudantes aí da UFES. Eu preciso de apoio na intenção de como embargar essa obra ou impedir esse desastre dentro de uma comunidade onde a maioria dos vizinhos são pessoas de terceira idade, né, precisam de um espaço limpo, cuidado, e vem essas pessoas querendo fazer essa obra de macrodrenagem, uma obra que vale 140 milhões. Eu falei, mano, esses 140 milhões vocês podem produzir onde vocês quiserem, deixa o nosso espaço quieto. A gente só precisa de trabalhar desse apoio. A gente não quer nada dele, a não ser a segurança do espaço agora, para que nós não venhamos a perder, e acionar, né, todos os ativistas, todos os agentes do meio ambiente para que isso não venha acontecer dentro do nosso espaço. E é isso. Aí nós temos também oficinas de artesanatos, nós também fazemos parte da economia solidária, né? Ai, meu pai. E aí, tá me ouvindo? Sim, sim. Tá bom. E aí nós temos toda essa dinâmica, temos muitos trabalhos, produzindo sabão a partir do óleo, a gente também ajuda na educação do descarte do óleo, muitas coisas. E assim, nós estamos meio que acuados, né? Porque eles são os caras que têm a caneta, mas nós somos a comunidade que trabalhamos. E eu creio nessa corrente do bem. Até porque nós estamos brigando por causa da verdade, né? Sim. Viviane, Obrigado. assim, essa situação que você está levantando é muito interessante. Ela não está assim, muito diretamente relacionada com o tipo de desastre que a gente tem comentado, né? Que é a abordagem. O que eu posso te dizer é que sim, existem formas de vocês conseguirem essa ajuda junto à representatividade do local de vocês, o líder comunitário, um representante legal ou um representante inserido dentro da gestão municipal, e aí sim, vocês juntos buscarem o Conselho Municipal de Desenvolvimento Local e Meio Ambiente e buscar essa ajuda, tá? Essa é a orientação que eu consigo te passar, né? Porque ele sim tem uma forma, uma autoridade para poder orientar e colaborar com vocês. Eu não sei se a professora Jaqueline tem alguma coisa mais a falar, ou alguém mais que tenha informação sobre esse tipo de situação pode colaborar com alguma informação a mais. No entanto, o que eu posso te dizer é isso, você precisa, de fato, se organizar como grupo aí, né, e buscar essa ajuda dos seus representantes locais junto ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano para que vocês consigam esse apoio, né? Sim. Eu agradeço. Nós já estamos mobilizando, então, e conto com a participação de vocês aí, que puderem estar comentando, falando. Já deixei o Instagram do projeto e uma fala, assim, de pessoas conhecedoras, tanto do desastre natural, tanto do desastre provocado pelo homem. Eu acho que é muito importante a gente estar evitando, né? Sim, eu agradeço sim. a todos aí. Agradeço a todos, tá? Muito obrigado. Obrigada a você, Viviane. Alguém mais tem algum comentário? Sim. Viviane, Oi. engenheiro da Defesa Civil, o Dione Duarte, ele está fazendo alguns comentários a respeito do que você levantou no chat. Você poderia dar uma olhadinha, por favor?
ele está dando Tá. algumas indicações, tá? Obrigada, viu, Johnny? Muito obrigado, Johnny. Então, Carla, Jéssica, como vamos conduzir a partir de então? Ai, meu pai, eu vou ter que ligar de novo. Mas eu não ligo, não. Vou para cima. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Alguma consideração a respeito do que as meninas falaram? Acho que a gente pode finalizar, né, Jéssica? Já são 12h05, Então depois vamos. 1h30 a gente tem a continuação da capacitação com a professora Daniele, lá do Rio Grande do Sul, com o engenheiro Dione da Defesa Civil. Então, a gente vai continuar a partir das 13h30, né, Jéssica? Isso. Então, acho que eu já vou fazer aqui o encerramento e depois eu peço para vocês segurarem um pouquinho, só para a gente fazer uma foto no final, pode ser? Então, vamos lá, gente. Já agradeço aí a participação, né, de todos que acompanharam esse primeiro momento aí da capacitação. Aproveito também para poder agradecer as alunas Carla Grobério, a Ana Luísa e também a Maria Rosa, né, por trazer o trabalho dela, pelo conhecimento compartilhado, né, das meninas. E aí, só para poder alertar vocês, né, que já foi compartilhado aqui no chat, para vocês não esquecerem de marcar aí a lista de presença e dar o feedback de vocês a respeito desse primeiro momento. E aí, como a professora Dejanine já falou, né, lembrando que a partir das 13h30 a gente continua com esse ciclo de palestra, e aí vamos ter a participação da doutora Daniele Paula Martins, professora da Fivale, e também teremos um momento com o engenheiro civil Dione Henrique Duarte, que atua como engenheiro da Defesa Civil aqui do nosso estado, né, do Espírito Santo. Em breve serão divulgadas também as novas datas das próximas capacitações que irão ocorrer no início, né, de 2024. E não esqueçam de seguir a gente, né, no Instagram do Meio Ambiente Online, que também foi compartilhado aqui já. E agradeço a presença de todos e até mais tarde. E aí eu peço para quem puder, por favor, ligar a câmera para a gente fazer uma foto. Deixa eu ver. Vamos lá, então. Prontinho, gente. Muito obrigada. A Maria Ângela pediu para entrar. Deixa eu ver se ela consegue ligar a câmera, que ela participa Obrigado também. a todos, hein? Prazer conhecer todas. Todos e todas. Igualmente. Prontinho, gente. Até mais tarde, então. Obrigada mais uma vez pela participação. Tchau, pessoal. Até mais tarde. Tchau, até mais. Mari, lembra da Tchau, pessoal. gravação, tá? O microfone está desligado, Maria Ângela. Eu não consegui voltar. Me ajuda aqui a pensar o que eu faço, porque eu não consegui voltar para a sala pelo computador. E aqui não consigo parar de gravar. Deixa eu ver se eu consigo pelo celular. Deixa eu ver. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Vê se você consegue parar de eu gravar. consigo.